Bem-vindos ao canal Militar, meu nome é André Cardoso e hoje eu vou falar sobre o que aconteceria se o Brasil entrasse em guerra. Atualmente o Brasil é o mais rico e mais bem armado de toda a América Latina e tem forças armadas ainda que não tão qualificadas, 2 ou 3 vezes mais forte que seus vizinhos. Mesmo assim, a América Latina não é mais constituída de países tão pacíficos. Ao longo de alguns anos, alguns conflitos foram se formando. E o Brasil possui um dos maiores terrenos do mundo. Em seu território é comum encontrar terrenos com minério ou fácil cultivo agrícola, e apenas isso já levanta o interesse de muitos países no mundo. Então temos 2 cenários possíveis para o Brasil entrar em guerra. O primeiro é entrar em guerra contra nossos vizinhos da América Latina, e o segundo seria entrar em guerra contra países fora da América Latina, que viriam por mar. Há muitos motivos para o início de uma guerra. Desde o início da humanidade, vemos como os homens entraram e saíram de milhares de conflitos, tanto por conquista pessoal, até por se acharem uma raça superior, ou então as grandes campanhas de conquista de território. Mas o que antigamente não existia é a burocracia de guerra. Como nunca, entrar em uma guerra tem sido tão difícil. A diplomacia mundial impede muitos conflitos em torno do mundo. Os acordos e parcerias bilaterais mudaram as formas que os conflitos são travados. Atualmente é extremamente necessário ter bons meios e relações internacionais, mas sobre os motivos em que entraríamos em guerra são muito vastos, por isso vamos abordar apenas a guerra em si. No primeiro cenário, em uma guerra contra nossos vizinhos, os inimigos mais prováveis seriam a Bolívia e a Venezuela. Felizmente, há alguns anos começamos a acordar em questão das nossas defesas e forças armadas, e começamos muitos acordos de produções militares. Então, em caso de guerra declarada, as primeiras ações a serem tomadas seriam decretar o estado de sítio, e é onde o chefe do Estado, sendo o presidente da República, suspende por um período temporário a atuação dos poderes legislativos, os deputados e senadores, e o judiciário, para agilizar as ações governamentais em período de grande urgência e necessidade para a eficiência do Estado. Em seguida, seria acionada a economia de guerra, onde teriam as maiores mudanças, e ações em prol da guerra, onde a maioria dos recursos seriam direcionados para financiar o conflito. Com isso, a nossa indústria teria fortes incentivos e desenvolvimentos militares, e rapidamente iríamos preencher as nossas maiores lacunas, como a compra emergencial de defesa de médio e longo alcance, de alguns aliados, com preferência para entregas mais rápidas, e alguns meses teríamos baterias antiaéreas para proteger as zonas específicas do Brasil. Alguns armamentos teriam rapidamente produção acelerada no Brasil, como a produção de Guaranis, a produção de baterias de Astros 2020 e a produção das munições para as armas do Brasil seriam aceleradas. A fábrica da CVC teria plena capacidade de abastecer a munição para a guerra plena durante um grande período, e os fuzis IA-2 seriam produzidos em larga escala, junto com muitos outros armamentos produzidos no Brasil. Muitos armamentos que estão em desenvolvimento teriam maior financiamento e condições para acelerar a produção. Assim, drones como o Atobá e o Tupã seriam finalizados e produzidos. As produções tanto do Gripen como do KC-390 seriam aceleradas. Os mísseis Mansup, o míssil antinavio brasileiro, e o AVTM-300, o míssil de cruzeiro brasileiro, seriam finalizados em prazos mais acelerados para fomentar a guerra. Toda a economia brasileira estaria focada em financiamento militar, uma questão que o Brasil se destaca muito, tanto da Bolívia como da Venezuela. Em um cenário de guerra que os dois se juntem para ir contra o Brasil, teríamos possivelmente apoio de países parceiros. Mesmo com os recentes conflitos, o nosso maior aliado seria os Estados Unidos, que iria enviar armamentos para o Brasil. A guerra muito provavelmente não iria durar por muito tempo, pois não apenas nossos armamentos seriam melhores, mas as nossas famosas forças especiais, principalmente na selva, que seria onde a maior parte do conflito seriam travados. Nossas forças se destacariam muito e com certo esforço venceríamos a guerra. No segundo cenário, onde estaríamos em guerra contra países fora da América Latina, o inimigo mais provável seria a França. Vale lembrar que mesmo com todas as falas e problemas do atual presidente francês,
é extremamente improvável que a França entre em guerra contra o Brasil, muito pela relação diplomática do Brasil com a França, como do Brasil com o mundo. Nesse cenário, a medida mais provável seria o ataque da França para tomar a Amazônia brasileira, pelas alegações de desmatamento. Em uma situação de guerra declarada como essas, as mesmas medidas seriam tomadas, tanto do estado de sítio como a economia de guerra, onde o país iria se fechar para focar no conflito, onde toda a economia seria de foco na indústria militar e para a produção de mantimentos para a guerra, com altos incentivos na indústria. A principal diferença é que a maior parte do conflito seria marítimo, com toda a indústria militar focada em produção de armamentos para manter segura todas as zonas exclusivas dos mares brasileiros. E uma das primeiras ações brasileiras seria a tomada da Guiana Francesa, que por não possuir muitos armamentos, rapidamente seria tomada pelo exército brasileiro. Com isso, a França, que está a cerca de 9.000 quilômetros de distância do Brasil, iria organizar uma ofensiva marítima. Atualmente, a França possui uma frota de 180 navios e 178 aeronaves. Entre esses navios, ela possui um porta-helicópteros, que podem ser equipados tanto com aviões caças como com helicópteros de ataque, mas não seriam toda a marinha francesa que iria atacar o Brasil. Parte ficaria para proteger a costa francesa. Mas com um país tão grande como o Brasil, é difícil e não se conquista com pouco tempo. A França possui muitos armamentos e mais tecnológicos que o Brasil, mas o Brasil poderia colocar minas nas costas do território brasileiro e avançar com o desenvolvimento dos submarinos brasileiros. Os modernos submarinos Riachuelo iriam abater boa parte da frota francesa e muito possivelmente conseguir dar foco ao porta-aviões da França, e muitos navios da frota brasileira seriam abatidos pelos submarinos franceses, que com o tempo seriam neutralizados com o P-3 Orion, o avião caça submarina do Brasil. Aos poucos, os navios que sobrassem da França e desembarcassem na costa, o espaço aéreo seriam de dominância brasileira, que em 2021 possui 5 Gripens NG com tecnologias muito avançadas e com 49 caças F-5, que com sua modernização também se tornaram muito eficazes. E se possível, as tropas francesas chegassem na Amazônia, as forças especiais do Brasil, que são as mais qualificadas do mundo para combater nesse terreno, iria eliminar todas as tropas francesas, já que eles não estão nada adaptados ao bioma da Amazônia. E com o tempo, o Brasil teria plenas condições de produção militar para ter mais possibilidade de atacar o território francês, acabando com a guerra em um possível acordo de paz. Não falamos de usar bombas nucleares, pois a França perderia todo o seu motivo para invadir a Amazônia, se as usasse, e atrairia a comunidade mundial. E também não falamos dos acordos de defesa do Brasil, como os Estados Unidos e outros países que enviariam armamentos ao Brasil. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Me siga nas minhas redes sociais, deixe suas sugestões de vídeo nos comentários, se inscreva e deixem um like. Conheça um canal empreendedor, onde falamos dos diversos tipos de sacadas empresariais, e eu sou o narrador.